como o sol, vem do céu e das estrelas. Café com astral, vem do astral uma luz. Pra te bem com a vida, você ficar. Eu da terra, você do fogo, você da água. De bom astral, agora você vai ficar. Uma luz em você vai brilhar. Café com astral. Amanhecemos com a lua cheia no signo de Gêmeos, desde os 53 minutos desta madrugada de sexta-feira. O plenilúnio da lua de Sagitário é um ode à palavra e ao pensamento. Respirar profundo, com amor, fé e esperança, nos traz a experiência que nos devolve toda a energia que precisamos para prosseguir, nos afastando do medo, nos abrindo espaços para novos aprendizados. Estrela vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia.
Você está no Café com Astral. Seja muito bem-vindo nessa lua cheia geminiana que enche os nossos corações de emoção. As ideias estão eclodindo e se propagando em forma de palavras, aromas pelo ar. Hoje é dia de ideias, de palavras que possam nos elevar. Por conta disso, hoje aqui no Café com Astral, alguém vai fazer uso dessa palavra de uma maneira muito especial. Eu trouxe aqui para o Café com Astral, celebrando essa lua cheia no signo da palavra e da comunicação, o signo de Gêmeos, a minha amiga, atriz e contadora de histórias, Maiara de Castro. Ei, Maiara! Coisa boa, obrigada pelo convite. Imagina, você está convidada sempre, especialmente quando for para trazer uma história bem contada. Eu estava pensando quando eu escrevi o programa ontem à noite, puxa vida, não existe nada melhor do que ouvir uma história bem contada e especialmente numa lua cheia no signo de Gêmeos. Olha, onde a gente deve primar pelas boas palavras, pelos bons pensamentos e tudo que possa, como disse no início do programa, nos afastar do medo e nos devolver o amor, a colheita, esta graça de poder existir e compartilhar e trocar experiências, né? E as histórias têm esse poder, não é? Com certeza. Elas mexem com as emoções da gente, elas, às vezes, através de uma única palavra, uma frasezinha, não é? É aquilo que te toca. Isso mesmo. E não tem idade para ouvir histórias, Claro não é? que não, claro que não. A criança que é bem esperta, né? É. Que fica pedindo pra gente toda... Conta uma história, conta uma história. Verdade. E a gente muitas vezes cansados, né? Do trabalho e tal. Mas e aí... olha, essa é uma prática que não deve acabar nunca. Verdade. Inclusive eu digo aos pais que tirem uns minutinhos para contar diga uma lá história aos pais. para o seu filho, porque isso é muito importante. Às vezes você fica preocupada com o rendimento escolar ou que ele está muito agitado. Conta uma história, você vai ver que muda o astral. Inclusive, o foco desse sol sagitariano, que é para nós a luz dessa lua que será eclipsada amanhã, que eu vou falar hoje longamente aqui no programa, é justamente a síntese, a mensagem. É a gente buscar realmente entender todas estas palavras e conteúdos, mas colocar uma objetividade, colocar uma meta. Então, a mensagem de uma história é muito importante, né? Com certeza. É dali que você vai tirar todos os ensinamentos que vão ficar ali no seu inconsciente. Não, e às vezes as histórias, elas é muito interessante, né? Porque elas ficam ecoando. Então, às vezes, as fichas não caem todas de uma vez, né? Você ouve a história, você acha bonitinha, você vai embora. Depois, aquilo fica ressoando em você. Verdade, né? Verdade. É como ver um filme, né? Aquelas imagens, ou um vídeo bacana, ou mesmo como assistir aqui o Café com Astral também. Porque você vai ficar com todas aquelas ideias e aquelas imagens. E como é importante, né? Para mim é um presente falar todas as sextas-feiras de astrologia, de arte, trazer pessoas interessantes, que têm o que dizer, que têm o que mostrar. E falando nisso, Maiara, eu quero que você conte para a gente como é que está sendo esse ofício de contar histórias. Então, Kátia, eu acho que eu cheguei naquilo que eu devia, sabe assim, porque eu sou atriz, eu já atuei bastante, depois eu parei por conta dos filhos que foram chegando, depois eu fui trabalhar com turismo, você sabe muito bem, a gente fez várias viagens, né? Então, e agora eu cheguei, eu diria assim, na síntese, que assim, eu adoro histórias, ouvir e contar histórias. Eu faço isso já há alguns anos, porque eu fui voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, de contadores de histórias para crianças em hospitais, durante 6 anos. Puxa. Depois nós fomos colegas na Rádio Mundial do programa Hora da História. Eu contei histórias lá durante 3 anos e meio. Eu me lembro. Me lembro. Eu estava lá nessa época. Exatamente. Nós chegamos a fazer alguns eventos juntas, né? Eu contando história e você apresentando.
Ai, que delícia. Então, sabe assim, e agora eu resolvi assumir. Adoro contar a história para as minhas netas, elas me pedem, agora elas estão morando fora, então tá mais difícil, só por internet. Tá né? chegando outra, né? Outro. Outro, oh, que Miguel. gracinha, tá chegando Miguel, o É. arcanjo. Então, assim, é uma alegria, né, Kátia? Sim, Então, sim. eu tenho, claro, alguns recursos como atriz, mas eu acho que qualquer pessoa pode contar uma história, Aham. porque vai do sentimento, da sua intenção, né? Sim. Então, é uma coisa que eu estimulo muito e dou oficina também para ensinar aquelas pessoas que acham que não tem muito jeito e tal, para ensinar alguns truques, alguns recursos para usar, para prender a atenção. né? Nossa, que bacana, que bacana. Toda mamãe, todo papai devia fazer isso. Devia mesmo. É verdade. Porque não é a mamãe, papai, a tia, sei lá, quem cuida, as babás, deviam fazer uma oficina de contação de histórias. Mas, Mara, a gente até pensou, né, por conta da época do Natal e tudo mais, eu com a minha árvorezinha de Natal, delícia. já estou desde a lua nova em Sagitário com a minha árvore, aqui às sextas-feiras, mas a gente pensou em contar uma história de Natal, tá? Mas Você nem me todas- pediu. eu te pedi, inclusive. Mas, e aí a coisa foi rolando e você teve aí uma andança pelas histórias de Natal para ver quais que poderiam ser contáveis, né? Não, eu fui pesquisar. Sim. E aí eu fiz uma pesquisa na internet e Sim. para minha surpresa eu quase não encontrei, praticamente não encontrei. Aham. Tem um conto clássico do Dickens, Do Emily muito Dickens? antiga, Emily Dickens. Charles Dickens. Ah, Charles Dickens. Muito antiga, que é um conto de Natal, de um homem avarento que não gostava de Natal, ele odiava o Natal e no fim ele acaba entendendo o espírito natalino. Mas essa é uma história muito antiga. E dos novos, eu enveredei pela música, pelos compositores, eu fui na literatura, então encontrei alguns contos, Machado de Assis, Ai, Machado de Assis, verdade. É, Tem. mas a Lígia são- Fagundes mas são Telles. tristes. Sim, ai, tem um da Lígia que é maravilhoso, que é um Raquel milagre. de Queiroz também. Um milagre Mas do assim, Natal. eu não achei próprio trazer Sim. aqui, sabe? Existem histórias para ler, né? E histórias para contar. Exato. né? Mas eu descobri, porque assim, garimpando você Aham. sempre encontra alguma coisa, Claro. né? E eu trouxe aqui para você e para vocês uma carta para o Papai Noel. Vamos lá. É uma crônica do Bernardo Rodrigues e que eu achei muito interessante e gostaria de contar para vocês. Vocês dão licença? Eu vou prender o meu cabelo, porque aí vai me ajudar a contar essa história.